Olá, olá, olá! Mais uma questãozinha chegando aqui para você, ok? Lembrar que nós estamos fazendo a prova do MP do Rio de Janeiro. Estou fazendo questão por questão. E aí você se organiza para juntar essas informações e gerar aí no teu caderno, nas suas linhas, né, nas suas fichas, as observações que eu venho deixando para cada uma dessas. Nós estamos agora, ó, a questão de número 54, a prova do MP do Rio de Janeiro. Essa prova foi proposta pela FGV, tá? Nossa fundação aí, Getúlio Vargas. E planilha eletrônica é o nosso assunto. Então, o que que nós temos aqui? FGV vem e diz para nós: considere uma planilha no Microsoft Excel. Eu já conversei, falei com você anteriormente sobre esse quesito, volto sempre a mencionar. A questão ela traz para nós a versão 2010, mas nós podemos fazer uso em outras versões. O nosso resultado não será diferente se a versão for atualizada. Então, por exemplo, se essa questão ou esse modelo de questão for colocada na versão 365, o resultado ele não muda. Uma observação importante, você candidato que está acostumado com provas, por exemplo, no padrão VUNESP, é muito comum a VUNESP colocar para nós, nas questões de planilha eletrônica, a janela do Excel, onde fica mais fácil você visualizar as células e os seus respectivos valores. A FGV tem algumas perguntas, algumas questões sobre Microsoft Excel ou Calc, cuja janela, né, a imagem do software está presente na prova. Mas a grande maioria das questões, nós temos as informações das células dentro do enunciado. Então, já de imediato, eu peço para você, candidato, ao fazer uma questão, seja num processo de estudo ou lá na sua prova no Valendo, se a FGV não trouxer a janela, né, a imagem da planilha na tua prova, que você monte um esqueletinho do lado da sua prova. Isso é de grande valia. Às vezes o candidato fala, eu vou perder tempo. Não vai, não é verdade. Você está montando uma estrutura para você chegar no resultado com certeza absoluta. E eu vou dizer, montando o esqueletinho do lado, você vai chegar muito mais rápido no resultado. Então, o que que nós temos aqui? A FGV ela menciona para a gente que as células A1, A2 e A3 contêm os valores 10, 30 e 40. Então, monta um esqueletinho, ó, coluna A, linha 1, 2 e 3, os valores 10, 30 e 40. Aí, o que, que vai acontecer? Nós vamos sair da coluna A, você pode traçar a coluna ABC, por exemplo, aí no teu material, e nós vamos para a coluna C e nós vamos para a célula C1. Nessa célula C1, o que, que acontece? Nós vamos receber uma fórmula. O que, que nós temos aqui? Uma soma e uma divisão. Então, essa soma e essa divisão vai resultar em quanto para nós? Então, nós vamos pegar o valor da célula 1, que é para nós o valor 10, o valor da célula 2, que é o valor 30, e o valor da célula 3, que é o valor 40. Então, nós vamos somar esses valores. Então, nós temos 30, com 10, 40, com mais 40, 80, divide por 4, 20. Então, o resultado dessa soma e dessa divisão, nós temos 20 como resultado. Só que veja, já tem uma maldade aqui na alternativa C para aquele candidato que não faz leitura até o final. Então, sempre, cheguei aqui, deu 20. Veja se é isso que a banca está te pedindo como resultado. Então, nós vamos continuar a leitura. Para essa fórmula que foi inserida na célula C1, o resultado foi 20. Mas continua a leitura da questão. Vamos junto lá. E todas as demais células da planilha, elas permanecem o que para nós? Intocadas, o que significa que elas estão vazias, como está na sua estrutura padrão. Sabendo-se
que a célula C1 foi copiada. Então, olha o que nós temos aqui, que é de extrema importância. Quando eu selecionar a célula C1 tem o resultado 20. Só que a fórmula presente na célula C1 está sendo copiada. Então, nós temos aqui as teclas Ctrl+C, está sendo copiada e enviada para a área de transferência. E ela será colada por meio da tecla Ctrl+V lá na célula E1. A célula E1 para nós agora é outro cuidado importante. Por quê? Nós estamos na coluna C e nós vamos para a coluna E. E a banca, ela menciona que as demais células da planilha, elas estão intocadas. Então, quando eu copiar essa fórmula que está presente na célula C1 e colar para a célula E1, nós vamos mudar de coluna. Nós vamos mudar da coluna C para a coluna E. Então, essa célula A1, ela passa a ser o quê? B1C1. A célula 2, o que ela passa a ser? B2C2. O que a célula 3 passa a ser? A vira B, depois a B vira C. Porque nós estamos saindo da coluna C, estamos indo para a coluna D e para a coluna E. Quando a gente muda de coluna, muda a letra da célula dentro dessa fórmula. Então, como essa fórmula está na coluna C1, na coluna C, na célula C1, e vai ser colada lá na coluna E, então o A, quando muda uma vez, vai lá para a coluna D, passa a ser B, e depois, quando vai para a coluna E, passa a ser C. Então, na verdade, o que nós vamos estar calculando aqui? C1 mais C2 mais C3 dividido por 4. Só que o que vai acontecer? Todas as células, elas estão intocadas. Então, somente a célula C1 tem resultado, que é o 20. Então, nós vamos ter o 20 da célula C1, mais nada, está vazia a célula C2, e também está vazia a célula C3. Então, nós vamos ter 20 mais 0 mais 0. Então, nós temos 20 dividido por 4, cujo resultado será 5 para a gente. Então, é uma questão com muito cuidado e que também vai precisar de leitura e interpretação. Roseli, ficou meio confuso para mim quando isso, né, quando a fórmula mudou de lugar. Então, eu vou trazer você aqui para a nossa planilha, a gente vai fazer rapidinho para você visualizar e ter essa informação construída, fortalecida aí nos seus estudos. Então, a célula 1, ó, tem o valor 10, só para a gente trabalhar junto. A célula, para nós, a 2, tem o valor 30. E a célula 3 tem o valor 40. Muito bem. Aí, a FGV diz o seguinte: lá na célula C1 tem uma fórmula. Então, qual é a fórmula da célula C1? O A1, que está somando ao A2, que está somando ao A3, e que será o que para nós? Opa! Dividido por 4. Então, quando a gente traz esse resultado, que no caso é o resultado 20 aqui para a gente, o que a FGV ela pede? Para copiar essa fórmula e levar lá para a célula E1. Então, nós vamos, ó, e lembrar que todas as demais células estão vazias. Então, quando a gente copia essa fórmula e cola na E1, o que vai acontecer? Ó, o nosso resultado é 5. O que aconteceu aqui, Roseli? Veja, a fórmula que antes calculava A1, A2 e A3, agora vai calcular quem? C1, C2 e C3. Por quê? Porque nós mudamos de coluna. Então, o A1 passa a ser C1,
o A2 passa a ser C2 e o A3 passa a ser C3. Como as células estão intocadas, elas têm valores, vamos chamar de zero. Então, 20 mais 0 mais 0, que vai ser 20, dividido por 4, resultado para nós 5, respondendo a nossa o quê? Questão proposta pela FGV, ok? Então, questão bacana, boa para estudar, para revisar. Monta o esqueminha do lado, porque quando você visualiza a área da planilha, fica mais fácil de conduzir o resultado. E não esquecer, mudou de linha, muda o número da linha. Mudou de coluna, muda a letra que simboliza a coluna. A sacada aqui seria mudar a letra. O A1 vai virar o que para nós dentro do seu resultado? C1, o A2, C2 para nós, e o A3, C3. E aí soma, divide por 4. As demais células estão vazias, então nós vamos ter 20 dividido por 4 e o resultado 5. Beleza? Então, bons estudos e a gente se encontra em uma próxima questão. Até lá!